Muda de assunto. A gente vai falar sobre Previdência Social, porque o INSS já começou a convocar os segurados para fazer revisão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez por meio de exames. Pode rodar o VT. No total, serão 530 mil beneficiários com auxílio-doença e 1.100.000 aposentados por invalidez com idade inferior a 60 anos, que passarão por avaliação do INSS. O objetivo inicial será checar os benefícios de auxílio-doença decorrentes de ordem judicial. O programa de revisão de pagamento busca fazer um pente fino na situação de quem está recebendo o benefício há mais de 2 anos. Por ano, o auxílio-doença gera uma despesa de R$1 bilhão. Já as aposentadorias por invalidez exigem gastos mensais de mais de R$3 bilhões. Quem não atender ao chamado do INSS para revisão no prazo estabelecido terá o benefício suspenso. Outras informações sobre o assunto você acompanha agora com a gente no Revista da Cidade. Para falar sobre isso, a doutora Maria Faioc está com a gente. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda. Deixa eu levantar para te dar um beijo. Faz tempo que eu não te vejo. Você tá boa? Tudo bem. Também. Tudo ótimo. Mais ou menos, né? Comigo tá tudo confuso, bem. né? Com o país e com a Previdência que não tá nada bem, né? Tem essa tal da reforma aí que ainda não saiu do papel, que vai rolar. A gente com certeza vai falar sobre isso aqui. Mas o assunto hoje é outro. Antes de falar das questões técnicas, eu queria tentar entender a questão das intenções, né? O governo está assumindo que ele não tem controle sobre a Previdência Social, chamando essas pessoas que há 2 anos, que não fizeram exames há 2 anos, está assumindo que não tem controle sobre isso? Ou está querendo economizar e tirar benefícios de pessoas que hoje recebem justamente e fazer uma revisão do tipo, você não está 100%, mas você pode trabalhar, pode ir lá. Eu acho que Como é que você vê essa situação? Eu acho que é um mix. Num primeiro momento, seria realmente mostrando que eles não têm controle de nada. Até porque as primeiras pessoas que serão convocadas serão aquelas pessoas que conseguiram benefício na justiça e estão em benefício há mais de 2 anos, onde o INSS deveria estar monitorando. Porque na justiça o juiz fixa um prazo. Olha, esse benefício ele tem que vigorar por X tempo. Aí cabe ao INSS fazer o controle de convocação. E o INSS não faz esse controle há anos. Então a gente tem casos de pessoas que eram para estar em benefício há 2 anos apenas e já estão há 9, 10 anos recebendo o benefício por ordem judicial. Então, primeiro, terrível, né? Então não deixa de ser uma coisa que eles estão fazendo justamente para tentar regularizar uma questão que está bagunçada. Que é uma falha deles. Sim. Só que nessa falha deles, muita gente vai ser prejudicada. Porque, querendo ou não, vai todo mundo para o mesmo balaio, vai todo mundo para o mesmo saco, né? Aquelas pessoas que estão recebendo indevidamente, como aquelas pessoas que estão recebendo devidamente. Tem que receber. E a gente sabe que o critério dos peritos não é um critério muito santo, então, né? A gente sabe que... É aí que mora o perigo, né? Porque realmente quem não deve não teme, né? Quem está realmente com um problema que vai continuar recebendo benefício, comprovadamente. Sim. Mas e aí, aonde que os peritos podem bagunçar a vida a gente sabe pelo histórico da Previdência que muita gente tem direito ao benefício e foi negado, foi cortado e a pessoa ficou ali sem receber. E o nosso temor é que nesse peneirão, nesse pente fino, muita gente que deve continuar recebendo o benefício seja cortado. Até porque agora saiu a lista, são mais ou menos 2.500 peritos que vão fazer esse levantamento. Estão sendo contratados, inclusive, eles vão ganhar acho que R$60 por perícia, por bônus e tudo mais. Para atender o quê? Mais de 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, são 2.500 peritos para fazer mais ou menos 1.700.000 perícias. Então é muita perícia para pouco perito. Então a gente sabe que vai ser perícia de 5 minutinhos. Perícia de 5 minutinhos a gente sabe que dá problema, porque quando a gente vai numa consulta médica, você fica no mínimo 30, 40 minutos com o médico para ele, né, dar um diagnóstico, para saber o que está acontecendo. E numa perícia vai ser 5 minutos, quer dizer, vão ter erros. Tanto que vai ter que o governo está estimando que 20% desses benefícios sejam cortados. Essa é a estimativa. Só que já teve um plano piloto na cidade de Jundiaí. Eles já fizeram esse pente fino na cidade de Jundiaí. Isso saiu divulgado na imprensa essa semana. Que onde também estimavam o corte de apenas 20% desses benefícios. Cortaram muito mais? Cortaram a metade. Olha isso. Então,
pelo piloto deles, a gente já tem aí como saber mais ou menos como é que vai funcionar. Realmente a gente fica com o pé atrás com relação às perícias mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, boa parte delas pelo menos, que foi até a justiça para ter esse benefício, justamente não conseguiram nas normas legais e normais. Quer dizer, tiveram que procurar a justiça para isso. A maioria, principalmente, por exemplo, sabe qual é a minha maior preocupação desse pessoal? O pessoal que tem problema psiquiátrico. Que é um pessoal que, às vezes, você não consegue comprovar a tua doença. Depressão, uma você questão não comprova assim. Com um exame. Você não vai fazer um eletro, às vezes não aparece. Em 5 minutos o cara não vai dizer que você está em depressão. Exato. E se ele desconfiar, para ele é mais fácil negar do que conceder. Deve ser essa ordem, inclusive, que exatamente. Estão recebendo. A ordem é, na dúvida, nega. Você está entendendo? Eu acho que deveria ser o contrário. Na dúvida, conceder e investigar melhor. Pedir outros exames complementares. Exato, mas não. Lá a ordem é, na dúvida, vamos negar. Então, eu acredito que esse percentual do governo está muito singelo. Eu acho que vai atingir aí a metade dos benefícios vão ser cortados. Mas tem algumas particularidades, né? Tem pessoas que não vão passar por isso. Quem passou por perícia num período Então, quem está mais de 2 anos. Quem está mais de 2 anos, mas dentro desses 2 últimos anos, foi convocado para alguma perícia, fez alguma reavaliação, ou fez uma perícia na justiça, por exemplo, não vai ser convocado. Então, essas pessoas podem ficar tranquilas. E também, quem é aposentado por invalidez e tem 60 anos ou mais, também não vai ser convocado. Se esses 2 tipos de segurados, pessoas que em 2 anos agora, nos últimos 2 anos, passou por perícia ou é aposentado por invalidez, tem 60 anos ou mais e for convocado, vai ser erro. E o erro você tem que comunicar lá na hora, fazer um requerimento, faz um documento, pode ser de próprio punho, pedindo para ser liberado da perícia. É interessante a gente saber que dentro dessas novidades com relação à Previdência, sempre vem os oportunistas querendo levar vantagem, né? Sim, isso. E eu acho sempre um ponto importante a gente falar de que forma o INSS vai fazer contato com essas pessoas para não cair em fraudes. Primeiro, vai ser por correspondência. Então, muito importante, Rê, que as pessoas mantenham o seu cadastro na Previdência atualizado. Dá para fazer a situação diretamente no site, você pode atualizar no site esse cadastro ou pelo telefone 135 ou ir pessoalmente, tá? Então, por quê? Numa primeira etapa, essas convocações vão ser por telefone. Depois, caso não consigam contato com essas pessoas, elas vão ser notificadas na hora de sacar o benefício. Vai chegar no caixinha eletrônico e na hora que colocar lá o seu cartão para você sacar a sua aposentadoria ou o seu benefício, você vai ser avisado. E, em último caso, vai ser divulgado lista em jornais. Eles não sabem ainda como vai ser essa divulgação de lista. Acredito eu que vai ser como aconteceu alguns anos atrás nos principais jornais, principalmente esses jornais que todo mundo conhece aí, que sempre estão dando matérias, né, sobre aposentadoria, eles divulguem essa lista. Mas é muito importante manter atualizado. Tem que ficar atento a partir de agora. Tem pergunta das ruas para você. Vamos lá? Que bom. Primeiro é o Renato. Vamos ver o que ele quer dizer. Bom dia, meu nome é Renato. Eu gostaria de saber se quem recebe o benefício de aposentadoria por invalidez pode ter esse benefício cortado. Pode. Sim. Estou falando aqui. Você sabe que aquela primeira pergunta que você me fez, você falou assim, que é um erro, é deles, eles estão agora tentando arrumar, é um erro, porque a lei determina o seguinte, quem é aposentado por invalidez a cada 2 anos pode ser convocado por uma reavaliação. Então, eles ficaram um processo que acontece normalmente, não precisaria fazer uma questão extraordinária dessa para ter essa chiadeira geral. E deixar todo mundo louco. Se a lei fosse cumprida desde o início, nada disso está acontecendo. Então, assim, todo e qualquer aposentado por invalidez com menos de 60 anos pode sim ter o benefício cortado, gente. Aí eles vão lá e diz que a Previdência está gastando muito, que está devendo para todo mundo, que está com um rombo gigantesco, sendo que tem um monte de furo que eles poderiam estar economizando naturalmente só tendo um sistema que funcionasse direito. Exato. Né? E não cortando benefícios das pessoas que precisam receber, querendo reduzir idade mínima. Exato. Não é? A saída poderia ir por outro lugar, né? Exato. Bom, aí tem perguntas também deixa eu ver aqui, é Daphnis, é isso? Vamos colocar? Meu nome é Daphnis, eu queria saber se é possível pedir prorrogação do auxílio-doença depois de 120 dias. Sim, é possível. Você pode pedir prorrogação, você pode... A continuidade do benefício, porque não existe um limite para o auxílio-doença, né? Porque o auxílio-doença, ele é concedido, ele é pago para a pessoa enquanto ela estiver incapacitada. Enquanto ela estiver em tratamento, né, indo no médico, fazendo lá, utilizando a medicação, fazendo a sua fisioterapia, seus tratamentos para poder melhorar, não importa o tempo. Eu conheço gente que está no auxílio-doença há 10 anos, né? Porque ainda tem a perspectiva da pessoa melhorar. Então, sim, é possível. Você pode ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos no auxílio-doença. Mas tem que sempre passar pela reavaliação
né? Que o governo não vinha fazendo, agora que resolveu fazer tudo de uma vez. A Márcia tem uma pergunta interessante para você aqui, ó. Aposentadoria por invalidez, esse tempo é revertido na aposentadoria por tempo de serviço? Quer dizer, ele conta? Conta, desde que intercalado. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos imaginar ali uma linha do tempo. Então, você trabalhou com carteira registrado ou pagou carnê e tal, aposentou por invalidez. Aí você ficou ali 6, 7 anos aposentado por invalidez. A partir do momento que você tem alta do benefício, você é considerado apto para voltar ao trabalho, você tem que voltar a contribuir, ou como segurado obrigatório ou segurado facultativo, para que esse período de afastamento conte na hora da aposentadoria. Então, por exemplo, você não pode, por exemplo, ter alta do benefício e automaticamente pedir uma aposentadoria por tempo, porque esse período não vai entrar. Ele tem que ser intercalado entre contribuições. Então, você tem que pagar, afastou, pagou de novo, aí aposentar. Pode ser apenas um mês, né? Para o pessoal não ficar preocupado. Mas aí eu vou ter que pagar quanto tempo depois? Não, apenas um pagamento de carnezinho já resolve para intercalar. Tá bom. Vamos lá ver a pergunta do Emerson. Veja aí. Oi, meu nome é Emerson. Então, eu gostaria de saber como vai ficar com a revisão que acontecerá com os benefícios concedidos por decisão judicial. Essa é a maior polêmica, porque vão ser os primeiros a serem convocados e isso vai dar um grande problema com o judiciário, porque um juiz, uma ordem judicial ser contrariada é uma coisa que a gente nunca viu, né, Rê? Se você entra na justiça para conseguir um benefício, o juiz te dá uma sentença, ele dá uma ordem, fala, INSS cumpra, e agora o INSS vem e descumpre, vai criar um grande conflito. Então, isso é numa segunda etapa, depois que essas pessoas forem convocadas, que a gente vai conseguir avaliar quais serão as consequências, porque aí o judiciário vai começar a se manifestar. Né? As pessoas que se sentirem lesadas, olha, eu consegui o benefício com o juiz, e o juiz me deu, e agora vocês cortam, essas pessoas vão voltar ao judiciário. Claro. E na hora que voltar ao judiciário, que a gente vai... o judiciário ainda mais. Exatamente, a gente vai entender qual vai ser o posicionamento dos juízes. Acredito que os juízes não vão deixar correr frouxo, né? Até porque a justiça está sendo desrespeitada. Pergunta do Seninha também pode valer para muita gente. Ele está dizendo que ele é interditado pela justiça. Ele pode perder isso? Então, quando a pessoa é interditada, é muito difícil você perder o benefício. Até porque o INSS teria que reverter também a interdição. Porque o pessoal de casa entender o que é uma interdição, às vezes muita gente não sabe o que é isso. Você é considerado uma pessoa não apta para os atos da vida civil, ou seja, você não pode comprar, você não pode vender, você não é responsável pelos seus atos. Então, se você foi aposentado por ter sido interditado, o INSS, além de reverter a aposentadoria, você também vai ter que reverter essa interdição. Né? Vai ter que contrariar isso. Então, eu acho muito difícil o INSS cancelar um benefício de uma pessoa que foi interditada judicialmente. Tá certo. Mais pergunta para você? Agora é o Wagner. Tudo bem? Meu nome é Wagner. Eu queria saber como fica agora o prazo de carência para quem quiser voltar a ser segurado do INSS. E aí? Essa foi uma facada também dessa medida provisória que veio aí para espancar o trabalhador. Antigamente, você pagava apenas 4 contribuições, que seriam 1/3 de um ano, e você voltava a ter qualidade de segurado. Ou seja, você estava muito tempo sem pagar, mas já tinha pago pelo menos um ano lá atrás de INSS, você pagava 4 parcelinhas ou voltava a trabalhar com carteira registrada por 4 meses e ótimo, você já adquiria novamente todos os benefícios da Previdência, o direito de ter todos os benefícios. Mudou, agora é um ano. Então, muita gente não está sabendo disso, viu, Rê? Tem muita gente aí se aventurando, achando que a lei antiga está valendo, está pagando 4 meses para dar entrada nos benefícios. Não pode, é um ano, tem que pagar 12 meses. Isso aí pegou muita gente de surpresa e não foi muito divulgado. Então, o que está acontecendo? Tem gente que não está sabendo disso. Então, é importante. Nessa medida provisória que veio falar dessa revisão de benefícios, também veio essa mudança e é muito pouco falado. Então, a gente tem que divulgar isso. Você que está desempregado, você que está sem pagar o INSS, está pensando em pagar porque quer dar entrada nos benefícios, 1 ano. Tá certo, olha, realmente muitas mudanças virão por aí, né? Tá se falando agora na reforma também, eu falei em redução da idade mínima, na verdade aumento da idade mínima, né? Que também tá causando muita polêmica, mas esse é um assunto para a próxima conversa aqui no estúdio, tá bom? Tá ótimo. Agradeço demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, Rê. Lembrando que tem sempre o contato com você através do Facebook, né? SOS Previdência.
Isso, o SOS Previdência no Facebook. Aliás, sobre rombo da Previdência, a gente está divulgando muita matéria e tem uma matéria super legal de uma auditora da Anfip falando, questionando, inclusive, esse rombo, dizendo que não é bem esse rombo, que é uma notícia de hoje, inclusive, né, diz que as associações aí de aposentados, as confederações, vão entrar com ações para tentar barrar tudo isso que está acontecendo de reforma, porque eles estão questionando esse rombo da Previdência, que não é bem assim. Olha, tá aí um assunto pra gente entrar profundamente também. Vai ter muita polêmica. Profundidade nisso aí, né? Porque e acompanhar a desculpa sempre, que eles né, colocam, né? A justificativa que eles colocam para tirar benefício de quem Exatamente. E pedir pro pessoal em casa, gente, por favor, acompanhem as notícias, leiam os jornais, os blogs, né? Segue a gente lá no SOS, todos os jornais, tá todo mundo falando. Ontem os principais jornais do país deram em primeira, assim, notícia essa questão da Previdência, porque vem chumbo grosso por aí, a gente não pode ser pego de surpresa. E quem tem informação consegue correr atrás dos seus direitos muito melhor, né? Bom, para ter mais informações também sobre essas mudanças, qualquer dúvida sobre isso, sobre quem está sendo chamado, etc., tem várias particularidades que é interessante você também saber. Lá no 135, que é o telefone do INSS, você tira dúvidas também no site inss.gov.br ou no previdência.gov.br. Meu amor. Obrigada, querida. A gente se vê logo mais.